Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer estar aqui mais uma vez, mais um dia, com as bênçãos de Deus, para te trazer mais uma mensagem da sua palavra santa e sagrada. Hoje nós temos um tema bem interessante: como Deus fala comigo. Bem, eu amo a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Esse é o manual de instrução para a vida. Quando se trata de ouvir a voz de Deus, este é o primeiro lugar pelo qual devemos começar: a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia, tem as respostas para todas as perguntas que podemos ter. Ela está cheia de verdades, histórias, parábolas para nos instruir em todas as áreas da vida, nosso comportamento, nosso relacionamento com Deus e com outros, como crescer espiritualmente, como discernir o certo do errado, maneiras também de cumprir as ordens de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas e assim por diante. Sabe, eu gosto muito de como o apóstolo Paulo descreveu as Escrituras Sagradas na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu costumo dizer às pessoas que, se quiserem ouvir a voz de Deus, precisam se comprometer a estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus usa sua palavra como principal forma de falar conosco. A Bíblia está repleta de sua sabedoria, instrução e mandamentos. Está repleta de informações sobre sua vontade para nossas vidas. Sabe, às vezes eu vejo aqui na internet algumas pessoas em alguns canais de pregação dizendo: Deus falou comigo, Deus está aqui me dizendo o seu nome, que uma bênção vai chegar no seu endereço e assim por diante. Não é assim que Deus fala conosco. Deus não traz revelações desta forma. Deus fala conosco através da sua palavra. E quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais estudamos e preenchemos nossas mentes com a palavra dele, com a Bíblia Sagrada, mais intimamente familiarizados com ele nos tornamos, e mais fácil será ouvirmos a sua voz. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E ele fará com que você se lembre, ou se lembrará, ou trará à sua lembrança tudo o que ele disse. Quando nos deparamos com situações na vida, difíceis às vezes, e precisamos de sabedoria e direção, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar o que a sua palavra, o que a Bíblia diz para fazermos nesses momentos. É assim que Deus fala conosco. Não vamos ouvir a voz literalmente de Deus. Vamos nos lembrar da voz de Deus na sua palavra. Eu não posso te dizer, meu querido irmão, irmã, quantas vezes Deus já me deu direção ou falou comigo uma palavra de encorajamento, me lembrando da sua palavra no momento certo. Deus nunca me revelou nada assim, num sonho, ou de repente numa visão, ou como muitos aí dizem na internet, né? Deus falou comigo, ou Deus está aqui me revelando, ou coisas assim. Não, isso nunca aconteceu comigo e sei que nunca vai acontecer, porque não é assim que Deus fala conosco. Mas muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu precisava de uma direção, e o Espírito Santo de Deus falou comigo no sentido de me fazer lembrar de algum texto bíblico, de alguma passagem bíblica que me desse direção naquele momento que eu mais precisava. Houve uma época, por exemplo, em minha vida, em que Deus usou Gálatas, capítulo 6, versículo 9,
para me ajudar a perseverar e não desistir. O Espírito de Deus continuava me lembrando: não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá se não desanimar ou desistir. E Deus falava comigo nesse sentido, me fazendo lembrar deste texto de Gálatas 6:9, não me deixando desanimar. Dessa forma, Deus falou comigo. Eu já estou tão feliz por ter tirado um tempo para saber o que a sua palavra disse, para que o Espírito Santo pudesse me encorajar com isso naquele momento certo. Quero lhe fazer uma pergunta. Quem você está ouvindo? Existem outras formas de Deus falar conosco, através de alguém que cita a sua palavra, alguém que nos aconselha através da sua palavra, alguém que usa da sabedoria de Deus encontrada nas Escrituras para te aconselhar, para te ajudar. Mas é importante você se lembrar que, independente de como Deus falará com você, Ele nunca irá contradizer a sua própria palavra. Esta é a melhor maneira de verificar se estamos realmente ouvindo a Deus ou ouvindo a homens, seres humanos. Claro que há algumas coisas na vida que não podem ser encontradas especificamente na Bíblia. Se você está tentando decidir se deve ou não comprar um carro novo, por exemplo, você não encontrará um capítulo e um versículo na Bíblia para dizer se você deve comprar o carro ou não. Tem alguns charlatões aí na internet, que diz que Deus está revelando algo para você e que você deve mudar de emprego hoje, de que você deve comprar sua casa, que você deve vender isso, vender aquilo. Tem alguns charlatões por aí que costumam dizer que Deus está revelando isso ou aquilo. E eu falo isso de forma bem declarada porque realmente não se tem base nenhuma bíblica para que esses falsos profetas digam isso. No entanto, mesmo que a Bíblia não lhe traga um capítulo e um versículo sobre um determinado assunto, a Bíblia é cheia de sabedoria e nos incentiva a usar sabedoria e bom senso ao tomar nossas decisões. Por exemplo, eu citei a compra de um veículo. Devo ou não comprar um veículo novo? Devo ou não reformar minha casa? Devo ou não comprar uma outra casa? Bem, se a compra do bem material que você quer vai te afundar em dívidas e causar problemas financeiros, então há uma boa chance de Deus não estar direcionando você a comprá-lo. Embora você não vá encontrar um capítulo e um versículo na Bíblia lhe dizendo se você deve ou não comprar, existem muitas partes na Bíblia onde diz que você deve usar sabedoria e bom senso ao tomar decisões. Durante minha vida eu também aprendi por experiência que quando realmente eu quero algo, é mais fácil para mim pensar que Deus está me dizendo que eu devo fazer. Quando se trata de comprar alguma coisa principalmente, muitas vezes eu me afasto da loja por um tempo e dou uma chance para as minhas emoções se acalmarem. Deus não vai lhe dizer com a sua própria voz, você deve comprar, você não deve comprar, mas o Espírito Santo de Deus vai te guiar a ter bom senso. Então você também precisa reservar um momento para orar, para meditar e ver se o que você está fazendo realmente é algo bom ou não. A verdade, querido irmão, irmã, é que existem muitas vozes que podemos ouvir na vida. Como eu acabei de mencionar, nossas emoções têm voz. Às vezes nossas emoções diz que devemos fazer algo. E você pode até pensar assim, tem algo me tocando aqui dentro de que eu devo comprar. Você acha que se algo que está tocando dentro de você é Deus, mas não é, é sua própria emoção. Por exemplo, alguém conhece uma pessoa e o seu coração diz que deve, porque deve se casar com aquela pessoa, sem analisar, sem estudar, sem conhecer direito a pessoa, a vida da pessoa. Então suas emoções falam alto e ela diz, eu devo me casar, eu amo essa pessoa. Mas todo esse amor não está baseado na razão, e sim na emoção. Então a pessoa se casa e daqui a pouco descobre a grande besteira que fez.
Daí sofre, e sofre muito. Então, nossas emoções têm voz, devemos tomar cuidado. Há também vozes de amigos e outras vozes bem intencionadas. E embora seja ótimo receber conselhos e bons conselhos, em última análise, precisamos saber o que Deus tem a dizer. Você escuta um conselho, escuta alguém dizer algo, às vezes, mesmo que alguém seja um ancião da sua congregação, um pastor da sua congregação, seja lá o Papa ou qualquer outro líder religioso, não importa. Você escuta o conselho, não tenha isso como palavra de Deus. Vá procurar na Bíblia Sagrada se aquilo que você ouviu tem base bíblica. E outra coisa, é importante lembrar que temos um inimigo, Satanás, que deseja nos enganar, e muitas vezes ele também usa pessoas para isso. Em João 8,44, Jesus Cristo, nosso Senhor, o chama de o pai da mentira e diz que não há verdade nele. Para reconhecer as mentiras de Satanás, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se não conhecermos a Bíblia, não saberemos o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, eu acredito que tentar ouvir a Deus sem ler a Bíblia é realmente muito perigoso, porque nos preparamos para sermos enganados. É isso que eu tento alertar vocês aqui, às vezes, em meus vídeos. Você vai lá no canal de fulano ou cicrano, aqui no YouTube, por exemplo, porque aqui tem muito disso, e lá você escuta a pessoa falar sobre bênçãos, sobre milagres e tudo mais, só que você não escuta te ensinar a Bíblia. É muito perigoso você acreditar no que as pessoas dizem sem analisar a Bíblia. Então eu te falo também, não acredite em mim. Se o que eu estou dizendo não tiver uma base bíblica, não acredite em mim, pare de me ouvir. Procure outra pessoa para ouvir. Agora, se você que me ouve sente que em minhas palavras tem base bíblica, que as minhas mensagens se baseiam na palavra de Deus e não nas minhas próprias palavras, então sim, pode continuar me ouvindo. E assim com qualquer outro, é muito perigoso ouvirmos pessoas, até mesmo os que se dizem representantes de Deus, líderes religiosos, pastores, anciãos e tudo mais, e não conhecermos a Bíblia. Isso é perigoso porque estamos nos preparando para sermos enganados. Eu te encorajo, depois com o tempo, a ler Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Você pode fazer isso depois, senão nossa mensagem aqui vai ficar muito comprida, tá bom? Mateus 4, versículo de 1 a 11. Esta é a passagem onde Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto. Meu irmão, minha irmã, repetidas vezes, o próprio Satanás tenta enganar Jesus com meias verdades, coisas que parecem de Deus, mas na verdade não são. E como Jesus responde? Ele diz, está escrito. Jesus Cristo cita as Escrituras para Satanás. É por isso que ler e estudar a Bíblia é uma parte vital de uma vida excelente. Sua palavra é a verdade. É assim que diz a Bíblia. Sua palavra é a verdade. João 8,31 diz, a verdade vos libertará. Então usamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para combater as mentiras de Satanás e nos manter na direção certa. Agora eu lhe digo, se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, como você vai combater as mentiras do diabo? Por exemplo, se o inimigo tentar vir contra nós e nos convencer de que não valemos nada ou de que não somos amados, podemos lutar contra esses pensamentos com a palavra de Deus, nos lembrando de Romanos 8, 38 e 39, Jeremias 1, 5, Salmo 17, 18, onde esses textos diz que nada pode nos separar do amor de Deus e que Deus me conheceu e me aprovou antes mesmo de eu nascer. E como diz Salmo, eu sou a menina dos olhos dele, eu sou muito especial.
Quando Satanás tentar nos convencer de que não valemos nada, temos a Bíblia, temos esses versículos bíblicos, outras passagens bíblicas que nos provam de que somos amados. Para combater as mentiras do diabo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Acredito que um dos maiores conselhos que eu posso te dar hoje é: reserve um tempo regular para ler e estudar a palavra de Deus. Ore e peça a Deus para ajudá-lo a entender o que você está lendo. Muitas pessoas vão dizer: acredite em mim, porque eu sou o representante de Deus. Eu sou o canal de comunicação de Deus para vocês. Alguns líderes religiosos vão dizer: escute a minha palavra, porque eu sou um profeta de Deus, porque Deus me revelou isso, me revelou aquilo. Cuidado. Procure as respostas na palavra de Deus. Você só saberá o que é verdade, o que é mentira, se você for guiado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ao fazer isso, eu posso lhe dizer uma coisa com muita certeza: você, dessa forma, estudando a Bíblia, lendo e orando a Deus, pedindo conhecimento, você começará a ouvir Deus de uma maneira melhor do que nunca. Porque a sua palavra é vida e contém as respostas para todas as situações que você enfrentar. Tá bom? Eu desejo que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.